Oi, gente, boa noite. Estamos ao vivo aqui mais uma vez, né? Terça e quinta, às 19 horas aqui no meu Instagram, live com a Águida, isso vocês não podem perder. Obrigada para vocês que já estão entrando. Hoje vai ser um dia bem legal. Vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a Águida, como que eu me transformei na Águida, né? Vocês vão saber um pouquinho mais, um pouquinho da Águida, coisas que talvez vocês não saibam de mim. Um pouquinho da minha vida, um pouquinho de como e porquê. Lá no fundo, por que eu montei a meu mecânico, os meus princípios. Vocês vão entender tudo isso aí. Obrigada para vocês que estão entrando. Lu, Tainara, Rose, a Jo Guedes, Duda, Cristina, Nanda, sejam bem-vindas. Aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho. Vocês podem ir compartilhando com seus amigos que estão online agora, para eles verem que a gente entrou, para poder entrar nessa live. Vai ser muito bacana, vai ser muito produtivo na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês não vão se arrepender de estar aqui comigo. E conhecer um pouquinho mais da Águida, né? E eu quero que você, mulher, você se transforme, você cresça muito mais, seja uma mulher muito mais independente. Eu acredito que quando nós temos uma pessoa assim pra gente poder ter como espelho, pra gente entender tudo que ela passou, que às vezes a gente vê das pessoas, o sucesso das pessoas, a gente acha que é tudo glamour, é tudo muito fácil de conquistar, né? E não é. Eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dessa Águida, um pouquinho do que já aconteceu comigo, do que eu já passei, para vocês entenderem os meus propósitos, as minhas crenças, nas coisas que realmente eu acredito e por que eu quero tanto transformar também a vida de outras mulheres. Porque por tudo que eu passei, tanta coisa que eu passei, nada foi fácil, nada tem sido fácil. E estar aqui hoje, quinta-feira, às 19 horas, não é fácil. Tô com minha neném dodói, para vocês terem ideia. Preciso deixar ela com a minha sogra para poder estar aqui com vocês, fazendo essa live, transmitindo todo esse carinho que eu trago para vocês, sabe? E realmente tudo por trás, quando a gente tem um propósito, tem luta também. A gente passa por várias dificuldades, né? E não é diferente comigo. E eu tenho certeza que vários de vocês também passam por isso. E é sempre tão difícil e às vezes muita gente não compreende a gente, né? Pois é. Eu sou lá do interior de Minas, sou de Arinos, estudei minha vida toda em escola pública. Meus pais nunca tiveram condição de pagar para mim uma escola particular. Meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade para mim quando eu terminei o meu 2º grau. Nunca passei aquela necessidade assim de fome, de não ter o que comer, sabe? Não. Mas foi tudo muito simples. A minha infância, a minha adolescência, foi tudo muito simples. Muito mesmo. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, assim, 10, 11 anos de idade, o lanche lá de casa, a gente comia farinha de mandioca. A gente comia farinha de mandioca com açúcar e café. Era o nosso lanche da tarde. E hoje a gente percebe que várias crianças, nós temos um poder melhor, temos uma alimentação melhor e a gente não dá valor nisso, né? E quando eu era criança, lá em Arinos, lá no interior de Minas, nunca tive vergonha disso, sabe? De tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, das condições que os meus pais tinham de me educar, mas sempre me trouxeram muita verdade, muitos princípios de honestidade, de transparência e de ir atrás das coisas que a gente sempre sonhou. Que nada é impossível, nada. Para quando a gente sonha, para quando a gente quer, para quando a gente busca, e tem verdade no nosso interior, quando a gente tem princípios e propósitos, né?
que a gente consegue sim. Pode ser mais difícil para uns, pode ser mais difícil para outros. Às vezes a gente acha que é até impossível, né? Mas não é. Quando a gente quer e a gente busca, a gente tem esperança e a gente faz por onde as coisas acontecer, as coisas acontecem. Meus pais sempre me falavam que aqui a gente colhe o que a gente planta, né? E a colheita da gente não é na hora que a gente coloca aquela sementinha. Escutei isso essa semana de uma pessoa muito especial na minha vida. Que quando a gente coloca uma sementinha para germinar, quando a gente coloca essa sementinha para germinar, ela demora realmente, né, para sair fora da terra, para florescer. E com a gente é desse jeito também. E minha vida tem sido assim, é plantar e fazer de tudo para que aquilo que eu estava plantando, para aquilo que eu estou plantando hoje, tivesse um resultado depois. E os meus pais me ensinaram muito isso, não ter vergonha da pessoa que eu sou e da pessoa que eu fui. E por isso que eu falo assim para vocês da minha infância, que não foi nada fácil, não tive nada assim de muito conforto, sempre foi muito regradinho, mas com muita simplicidade, mas com muita verdade. O meu pai queria muito que eu estudasse, sabe, para concurso público. Ele era concursado e queria que eu estudasse para concurso público. Mas os concursos lá em Minas, quem é concursado no interior, não é como é concursado em capital. É muito diferente, né? E há anos é bem diferente, assim. O salário não é lá essas coisas. Minha mãe era costureira, né? E aí a gente tinha essa vida realmente, assim, bem humilde. E aí meu pai queria muito que eu viesse para Brasília, que eu estudasse para concurso, que eu passasse num bom concurso. E na verdade, dentro de mim, lá no meu interior, eu nunca sonhei com isso. Não era o meu sonho, era um sonho dele, não era o meu. E eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, de conquistar as minhas coisas, batalhando com as minhas crenças, com as coisas que eu acreditava. Eu só não sabia que aquilo já era uma ideia, um pensamento de empreendedora. Eu não sabia que eu queria empreender, sabe? E quando eu vim para Brasília, eu vim na ideia mesmo de estudar, de crescer. E o meu primeiro emprego aqui em Brasília foi de frentista. E foi muito difícil nessa época, porque foi lá no ano de 2000. E no ano de 2000 não tinha mulheres frentistas. Vocês não viam nas bombas de combustível mulheres fazendo esse serviço de frentista. Eu lembro que o meu uniforme ainda era uniforme de homem, né? E eu tinha que usar. Eu sempre gostei muito de me arrumar, de estar maquiada, e eu não conseguia ser tão feminina como eu queria ser dentro daquele uniforme. Era difícil? Muito. Eu achava super constrangedor, porque eu ficava realmente assim, muito diferente da pessoa que eu sou, né? E aí eu fiquei nesse emprego por mais ou menos um ano aqui em Brasília. Escutei várias piadinhas chatas, várias coisas enganosas ao meu respeito, do que realmente eu sou. E eu precisava escutar tudo aquilo e engolir grosso, sabe? Quando você engole assim com a lágrima no olho, porque as pessoas não te respeitavam, as pessoas não sabiam que você estava ali porque você precisava mesmo. E eu não trabalhei de frentista porque eu achava lindo e porque era meu sonho. Não, nunca foi o meu sonho trabalhar de frentista. Mas foi o emprego que eu encontrei quando eu cheguei em Brasília. E lembrando dos pensamentos dos meus pais, falando assim, para eu nunca me sentir vergonha das coisas que eu fizesse, se elas fossem verdadeiras, se elas fossem de coração, e que eu ia colher o que eu estava plantando. E trabalhar de frentista no sol quente, sem poder sentar. E hoje eu vejo que os frentistas sentam, mas naquele tempo a gente não podia sentar. E na época, o posto ele é bem alto, né? Vocês conhecem postos de combustível? O posto é bem alto, então a gente pegava muito sol. E o horário que eu trabalhava pela manhã, eu pegava muito sol. Gente, então assim, eu estava bronzeada o tempo inteiro, muito queimada de sol mesmo. E eu até brincava que era bronze, mas de bronze não tinha nada, né?
E aí, logo depois, eu consegui um outro emprego, que foi no Extra Hipermercados. Trabalhei por muitos anos no Extra. E aí eu trabalhava no Extra no final da tarde, eu entrava 3 horas da tarde e do posto eu saía 1 hora da tarde. Isso de segunda a segunda, domingo, feriado, tudo eu trabalhava. E eu saía de casa mais ou menos às 5 horas da manhã, aqui na Ceilândia. E era muito perigoso. E eu saía sozinha. Aí era a única hora assim que eu amava o meu uniforme, aquele uniforme de homem, né? Porque eu ficava mesmo parecendo homem. E aí eu usava boné do posto. E aí eu prendia o meu cabelo e deixava o boné para realmente eu ficar parecendo um homenzinho, para eu poder ir para parada de ônibus com mais segurança, porque eu achava que se eu parecesse um homenzinho eu ia ficar mais segura naquele horário. E aí eu trabalhava das 6 da manhã até 1 hora no posto de gasolina e saía do posto de gasolina correndo para poder ir pro hipermercado. Chegava lá, era o tempo de tomar um banho muito rapidamente, almoçar no refeitório e já subir em cima do patins, eu era patinadora, e pegar outra jornada das 3 até as 10 da noite. E aí eu falo pra vocês, que é o nosso tema da live de hoje. Como que eu me tornei a mulher que eu sou hoje? É muito trabalho, é muita luta, muito preconceito, muita desconfiança das pessoas no que eu sempre acreditei fazer, né? E eu sempre escutei muito das pessoas que eu não ia conseguir resultado do jeito que eu trabalhava muito e que não era assim que eu ia conquistar as minhas coisas. Mas eu tinha as minhas crenças. Eu acreditava que se eu trabalhasse aquele tanto, era o suficiente para pagar minha faculdade. Eu precisava fazer uma faculdade, eu não tinha como pagar. Eu não tinha dinheiro para isso. E como é que eu ia entrar numa faculdade sem ter condições? Se eu trabalhasse num emprego só, eu não ia conseguir estudar. Porque o emprego, o emprego que eu tinha, um emprego que estava à minha altura, que eu podia conquistar naquele momento, sem faculdade, sem um curso superior, o salário que eu poderia ganhar não ia ser suficiente para me manter aqui, com aluguel, com alimentação e com a minha faculdade. E no que eu entrasse, eu precisava honrar. Eu sempre honrei tudo que eu fiz, e eu precisava mesmo trabalhar. Então eu trabalhei por 1 ano nesses 2 empregos. Foi um tempo suficiente para eu juntar uma graninha para eu poder conseguir fazer a faculdade. E quando eu resolvi entrar na faculdade, foi quando eu saí do posto de gasolina. Porque eu também não conseguia trabalhar nos 2 empregos e ainda fazer faculdade. Eu não tinha tempo para poder estudar. Então eu fiquei 1 ano trabalhando nos 2 empregos. Saí do posto e entrei para a faculdade, que aí foi quando eu realmente tinha condição. Graças a Deus que o emprego que eu tinha também podia me proporcionar, me pagar uma bolsa na faculdade. Isso me ajudou bastante na minha tomada de decisão de sair do posto, né? Até porque estava tão difícil, assim, a minha saúde, na verdade, já não estava mais a mesma coisa e para mim, eu precisava realmente fazer uma escolha de ficar no emprego só para eu poder conseguir fazer tudo que eu precisava. E quando eu comprei meu primeiro carro, que foi depois que eu saí do Extra, que eu já tinha entrado no banco, que foi uma luta também muito grande. Para entrar no banco, eu precisava ter uma certificação. E para eu ter essa certificação, eu também precisava estudar bastante. E eu não tinha tempo também para poder estudar, para poder ter essa certificação, para poder entrar no banco, que era uma oportunidade que eu tive. E eu tinha um prazo para poder tirar essa certificação. E as pessoas não acreditam quando você fala. Eu nunca fui muito assim de contar para as pessoas as coisas que eu estava fazendo, sabe? Eu sempre fazia as coisas do meu ver, da forma que eu acreditava, da forma que eu entendia que era certo, da forma que os meus pais me ensinaram. E eu fazia de forma que eu precisava alcançar os meus objetivos, de uma forma coerente, de uma forma muito correta, sem sair dos meus princípios. E aí eu fui estudar para poder tirar essa certificação. E aí quando eu tirei essa certificação, de primeiro eu consegui tirar, foi quando eu entrei no banco, foi quando eu tive essa oportunidade.
E aí foi quando eu comprei meu primeiro carro, que foi que eu já estava com um salário um pouquinho melhor e tive a oportunidade de fazer isso. E quando eu comprei esse carro, que eu achei que tudo estava muito bom na minha vida, foi quando eu tive a decepção realmente de que as pessoas me falavam que eu precisava de uma outra pessoa para poder me ajudar com aquele carro. E não era bem assim, né? Eu já tinha passado por tantas coisas. Eu morei sozinha por muito tempo. Precisei trocar o chuveiro da minha casa porque eu não tinha quem trocasse aquele chuveiro. Precisei desentupir fossa da pia da minha casa porque eu não tinha quem desentupisse. E aí depois de comprar um carro, eu ia precisar realmente de uma outra pessoa para poder me ajudar, para poder levar o carro numa oficina mecânica, para poder fazer a revisão, sendo que outras coisas que eu achava que eram muito mais difíceis, como trocar um chuveiro, por exemplo, eu já tinha feito. E aí foi nisso que eu comecei a acreditar que as mulheres podiam sim ser o que elas quisessem, que as mulheres podiam sim ter uma independência de levar o carro numa oficina mecânica sem precisar de uma outra pessoa. Porque quando eu fui, eu me senti tão fragilizada, eu me senti tão inútil, sabe? Quando você fala, cara, eu não sou nada. Por que eu tô aqui? Por que eu tô passando por isso? Quando você tem a certeza de que as pessoas estão zombando da sua cara, estão rindo de você, é o que eu sentia comigo, sabe? É como quando eu entrava, na verdade, em oficina mecânica, eu tinha a impressão de que era um cifrão que estava entrando naquela oficina. E era tudo tão mal organizado, mulheres nuas na parede, foto de mulheres nuas, calendários de mulheres nuas e só homem dentro da oficina. E eu, como mulher naquele ambiente, eu não me sentia à vontade realmente, nem de conversar. Era algo tão constrangedor para mim, até pra gente poder conversar naquele momento, conversar com o mecânico, tirar dúvidas com o mecânico, por tudo que eu já tinha passado, por todas as coisas que os meus pais já tinham me ensinado. Eu não conseguia ser a Águida que eu sou, sabe? Me arruma um copo d'água? Deixa eu pedir aqui pro meu auxiliar um copo d'água que já tá secando a garganta. E aí, eu não conseguia ver a Águida que eu era, sabe? Acreditar nas coisas que eu queria realmente acreditar. Eu começava a duvidar que as pessoas eram tão verdadeiras, que as pessoas podiam ser tão éticas como eu era, tão transparente como eu era. E comecei a duvidar das pessoas. E meus pais me falavam assim, que quando a gente mais desconfia, quando a gente não acredita, quando a gente não acredita nas pessoas, a gente também não acredita na gente mesmo. Quando a gente começa a acreditar em outras pessoas, a gente começa a acreditar na gente mesmo. Isso é uma pura verdade. É tão difícil lembrar do passado sem se emocionar? Não é fácil. Tantas coisas que eu passei para me tornar a Águida que eu sou hoje. Às vezes é até difícil falar para vocês tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tanta coisa que eu escutei, de falar que eu não era capaz, de falar que eu não podia, de dizer que não ia dar certo, quando lá no fundo eu sempre acreditei que ia dar. Mesmo chorando nas madrugadas, acordando de madrugada e falando, Senhor, será que é verdade? Será que o que eu estou fazendo é verdade? Será que o que eu estou fazendo é correto? Porque quando a gente estuda, a gente sonha algo, né? Você quer conquistar algumas coisas, mas você não tem a certeza de que aquilo vai acontecer. Você não tem a certeza de que as coisas vão realmente acontecer. E aí o que a gente faz? O que acontece na vida da gente que deixa aquilo tão duvidoso? E uma coisa eu falo pra vocês, quando a gente põe o pé no chão e começa a acreditar fielmente no que a gente pode conquistar, nas coisas que a gente pode fazer sem depender de outras pessoas, a gente começa a colher os frutos, a colher as coisas que você está plantando. E foi assim comigo. Quando eu comecei a acreditar em mim de verdade, quando eu comecei a parar de desconfiar
da idoneidade das pessoas, as coisas comigo começaram a fluir de uma forma diferente. Existem várias pessoas, existem muitas pessoas que não são verdadeiras, mas a quantidade de pessoas que entram verdadeiramente com o coração aberto na sua vida são muito maiores. E o universo conspira para as coisas que a gente pensa, não é verdade? E eu comecei a entender que eu precisava acreditar naquilo que eu queria para mim. E quanto mais eu acreditava nas coisas que eu queria para mim, as coisas começavam a acontecer de verdade. E é isso que eu quero com vocês. Acreditem, acreditem, mulheres. Acreditem que vocês podem muito mais. Acreditem que vocês podem cuidar do carro de vocês sem precisar de uma outra pessoa. Não que nós vamos dispensar os homens das nossas vidas. Não é isso. Precisamos muito deles, né? Eu sou casada, tenho irmão, eu tenho sogro, tenho filho homem e preciso de todos eles. Eu tenho funcionário mecânico que trabalha comigo, tenho parceiros homens e eu preciso muito deles. Mas o que eu quero dizer para vocês, mulheres, é que a nossa independência, ela tem que ser muito mais do que só financeira. Ela tem que ser também no carro que você anda. Por que você vai precisar dele quando você escuta um barulho do seu carro e não sabe identificar? Ou pelo menos tem medo de ir numa oficina mecânica e conversar com o mecânico e ter medo de fazer perguntas de verdade porque você acha que é uma pergunta boba. Hoje uma cliente me fez uma pergunta dessa, se era uma pergunta boba. Ela me perguntou qual era a diferença de roda de ferro, não foi nem roda de ferro. Ela falou assim, Águida, quais os carros que usam Carlota? São as tal rodas de ferro? Aí eu corrigi ela. Primeiro que a palavra não é Carlota. Muitas pessoas falam Carlota. A palavra correta é calota. E não tenham vergonha de perguntar, mesmo que a palavra esteja errada. Porque quando somos leigos no assunto, as palavras vão ser erradas mesmo. Porque a gente não entende daquilo, né? Mas quando você pergunta para uma pessoa que tem a disponibilidade de ensinar, ela não vai entender que aquilo é uma pergunta boba. Ela vai te explicar de uma forma mais coerente, sabendo que você não entende daquele assunto. E aí eu expliquei para ela que a roda de ferro são aquelas rodas que usam a calota. São aquelas rodas pretas que precisam daquela tampa bonita para tampar aquela roda preta. E que as rodas de liga leve, que os boys gostam demais, aí, os playboys gostam demais, nos carros rebaixados, por exemplo, são essas rodas de liga leve, que é aquelas rodas mais cromadas, mais bonitas, umas rodas maiores, mais volumosas. Essas rodas são as rodas de liga leve, são as rodas que não precisam de calotas. Essas são as rodas de liga leve. E aí eu explicando para ela, e ela não sabia qual era a roda do carro dela. E a partir desse momento ela já sabia qual era a roda que ela usava. E são coisas tão simples, né? Que às vezes você conversando com outras pessoas, você não consegue entender o que tem no seu carro, qual é o tipo de roda que tem no seu carro, qual é o volante que tem no seu carro, se ele é um volante normal, se ele é um volante esportivo. Eu atendo muitas clientes também, que eu falo assim, quando o cliente deixa a chave com a gente, e a gente pergunta pro cliente se o carro tem corta-corrente. E as pessoas perguntam, o que é isso? O que é corta-corrente? O corta-corrente, gente, é um dispositivo para travar o combustível do seu carro, né? Ele corta mesmo, corta o combustível, entende? Também chamado de antifurto, né? E para que esse antifurto, esse corta-corrente? Quando você liga a chave, quando você liga o motor do seu carro e aperta num dispositivo, um botãozinho mesmo dentro do seu carro, você deixa ligado o combustível do seu carro o tempo todo para o seu carro não cortar. Então você consegue seguir viagem sem cortar o combustível do seu carro. E esse corta-corrente, se você não apertar, em determinado momento, 1 minuto depois, por exemplo, que o carro está ligado, ele vai cortar o combustível do seu carro e o seu carro vai apagar por falta de combustível. E aí, a gente coloca esse corta-corrente antifurto no carro de vocês, por quê?
Se vocês forem assaltados, por exemplo, ao sair do banco de motorista, quando se abre a porta do motorista, mesmo com o carro ficando em funcionamento, quando o ladrão entrar para dentro do carro e fechar a porta, esse corta-corrente vai ser acionado. Então, 1 minutinho depois, o corta-corrente acontece e o carro vai ser desligado e o ladrão não vai conseguir sair com o seu carro. Por isso é legal ter o corta-corrente. Para quem não tem seguro, isso ainda é muito melhor, porque a polícia, por exemplo, já consegue mais encontrar o seu carro com maior facilidade, porque o seu carro vai parar em algum momento. Vocês entenderam? E aí, o que acontece? A gente pergunta para as pessoas o que é, se tem o corta-corrente, e muitas pessoas não sabem nem o que é o corta-corrente. E aí eu explico para elas o que é isso. Algumas pessoas acham interessante, já pede para colocar esse dispositivo no carro. Então, assim, a partir do momento que vocês começam a conhecer o carro de vocês verdadeiramente, vocês vão ver que vocês podem ter uma economia muito maior. Com um corta-corrente, por exemplo, que para instalar no carro aí gira em torno aí de R$120, você pode ter seu carro de volta caso ele seja furtado. Então, conheça um pouquinho mais do seu carro, conheça um pouquinho mais de como você pode economizar com ele e você vai economizar. Conheça itens que você pode instalar no seu carro que vai te trazer uma economia muito maior no futuro, de que você nem tem ideia de quanto teria. Isso acontece, isso existe. Principalmente para as pessoas que não têm o seguro de carro, ter um antifurto, gente. Ter uma trava também, tem umas travas de volante, trava de câmbio, que inibe furtar o seu carro. Isso é legal, isso é importante, é um preço muito barato, não é caro você ter esses dispositivos no seu carro, no bem que ele pode trazer. É não levar o seu carro. As pessoas não vão roubar o seu carro assim. Vocês entendem? Todo carro pode ser instalado antifurto? Pode, todo carro pode ser instalado antifurto, sim. É muito simples. Essas lojas, algumas oficinas mecânicas instalam, não são todas. E essas lojas que instalam som, todas elas instalam antifurto. Tanto antifurto como GPS. Você pode instalar também o GPS no seu carro. Para quem pode um pouquinho mais, instalar um GPS no seu carro, que você consegue ter em tempo real a localização do seu carro. Então, se o seu carro for furtado, por exemplo, e você tiver esse GPS no seu carro, você consegue, com o seu celular, ou se levar o seu celular também, você pode acessar qualquer computador e ter acesso de onde o seu carro está circulando. Gente, para quem não tem um seguro, isso é muito válido ter no seu carro. E eu estudando tudo isso, aprendendo tudo isso, é a Águida, sou eu, essa Águida sou eu, essa Águida que quer passar para vocês tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei. São 10 anos de oficina, são 12 anos de estudo. Eu comecei a estudar a mecânica em si antes da oficina existir. Eu estudei antes, eu planejei, eu coloquei a minha plantinha lá, sabe? E colher os frutos da oficina hoje é muito válido para mim, porque eu fiz uma plantação legal, eu reguei, eu tenho propósitos. E trabalhar com transparência, trabalhar com honestidade, levar isso para vocês e hoje tentar transmitir todo esse conhecimento que eu tenho para você ficar com maior liberdade no seu carro, para mim é uma paixão. Eu sou apaixonada por isso. E eu quero que vocês tenham essa liberdade de ir numa oficina mecânica, seja na minha ou seja em qualquer outra oficina mecânica, e ter a liberdade de fazer perguntas para o seu carro, e ter a liberdade com o mecânico de fazer perguntas de verdade. Você, a partir do momento que você conhece o seu carro,
você começa a ter perguntas mais coerentes sobre eles também. Queria agradecer muito o pessoal que está entrando, a Lídia, a Ana, Slay, Sofia, Vitória. Gente, obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui, tá? E transmitir isso para vocês, eu acho que é muito válido. Eu já estou com algumas lives já salvas no IGTV. Voltem lá, assistam, aprendam um pouquinho mais sobre o carro de vocês. Eu tô aqui toda terça, toda quinta-feira, às 19 horas, eu tenho um encontro marcado com você. Então não perde essas lives. Eu tô fazendo com muito carinho, tentando mostrar para vocês que vocês podem ser mais independentes com o carro. Eu falo muito para as mulheres porque como eu realmente me senti enganada, passei por situações que foram muito constrangedoras para mim. Eu não quero que vocês mulheres passem pela mesma situação. Eu não quero que vocês mulheres pagam por peças, que paguem por serviços que não estão sendo realizados no seu carro. Eu não quero que vocês mulheres cheguem em uma oficina mecânica e fiquem com esse constrangimento de fazer perguntas, de entender um orçamento, de ter a tomada de decisão ali com aquela pessoa que tá te fazendo o orçamento. Eu não quero que vocês tenham essas dúvidas, sabe? Eu quero que vocês tenham uma independência maior de tomar essa decisão de falar, pode fazer o serviço do meu carro. Ou de pedir pro mecânico, você me mostra essa peça que tá estragada no meu carro, por que ela tem que ser trocada? Não é só seguir o manual. Às vezes o mecânico vai pedir para você trocar peças que não está no seu manual. E aí, o que você vai fazer? Você vai ligar para outra pessoa? E se aquela pessoa não atender? O que você vai fazer? Você vai levar o seu carro para trás, sendo que você talvez poderia fazer aquele serviço ali naquele momento, só porque você não tem o conhecimento se aquela peça existe no seu carro, se aquela peça está com valor justo? É por isso que você liga? Então vamos pontuar quais os motivos que você precisa de uma outra pessoa para cuidar do seu carro e quais os motivos que você não precisa de uma outra pessoa para cuidar do seu carro. Você pode sim cuidar do seu carro sozinha, sem precisar de ninguém. E você vai estar ajudando ainda muito mais o teu esposo, o teu amigo, o teu pai. Você vai estar amenizando o tempo que eles iriam estar ajudando você naquele momento e você tomando a decisão sozinha. Façam isso. Você já é uma pessoa independente. Seja muito mais com o seu carro. Tenha essa independência com o seu carro para você. Traga isso. Eu posso te ajudar. Vem comigo, eu ajudo você. E no que você precisar, eu estou agora com lives todas as terças, todas as quintas aqui. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Me mandem dúvidas. Aqui, ó, tô com a minha caixinha de comentário aberta. Se você tem dúvida, me mande dúvida de vocês. Deixa eu beber uma aguinha, que o negócio tá difícil. Então, eu quero tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação ao carro de vocês. Vamos criar essa independência? Gente, estamos no ano de 2020. Carro elétrico, já tem carro elétrico aqui em Brasília para tudo quanto é lugar. No Brasil tá cheio de carro elétrico. Já tem vários lugares aí que tem como abastecer o carro elétrico, carregar o carro elétrico, não é verdade? E cada dia mais a gente está tendo mais inovação nos nossos carros. Cada dia mais o carro conversa mais ainda com a gente. Seja com barulhos, seja no painel. E os carros mais novos aí, vem a mensagem lá bem bonitinha do que está acontecendo. Alguns carros já falam até qual é a lâmpada que está queimada, né? Então assim, entenda o que o carro está falando com você. O carro fala com você. Vamos entender a mensagem que o carro tem com a gente. A gente pode ser muito mais amigo do nosso carro do que apenas uma relação de mãe e filho. Não é assim que a gente fala, que o carro é um filho? Vamos ser amigos também desse nosso filho. Vamos ser amigos do nosso carro. Ele quer que a gente seja amigo dele. E quanto mais a gente se aproxima dessa relação com o nosso carro,
menos a gente vai gastar em oficina mecânica. E é isso que a gente precisa entender. Quanto mais a gente aprender sobre o carro, menos a gente gasta com ele. Gente, olha que incrível isso. Olha como isso é maravilhoso. Oi, Melzinha, tudo bom com você? Obrigado por estar aqui. Arruma minha Kombi, DJ Bolinha. DJ Bolinha, a gente não mexe com Kombi na oficina, senão eu ia arrumar assim, tá? Me chama no privado, a gente vai conversar. Então eu preciso mesmo, eu quero muito que vocês tenham essa independência. Mulheres, tenham independência do carro de vocês. Entendam a linguagem do carro de vocês. Isso é muito importante para sua decisão mesmo. Até na hora de comprar um carro. Qual é o carro que você vai comprar? Qual é o carro que você almeja trocar o carro que você tem hoje? E se você ainda não tem nenhum carro, como é que você vai fazer para comprar um carro? Quem é que vai te ajudar? Você pode comprar um carro sozinha, sem precisar de outra pessoa. Olhar um carro, abrir o capô, entender o que o dono do carro está falando. Esse carro já foi batido, não foi batido? O que eu preciso ver? Como é que tá a manutenção desse carro? Eu quero ver o manual desse carro. As revisões dele estão em dias? Você tem as notas desse carro, dos serviços que foram realizados? Aonde você fazia a revisão do seu carro? Isso é muito importante fazer, é importante perguntar para a pessoa. Eu tenho certeza que você consegue até um desconto maior na hora de comprar um carro quando você começa a conhecer um pouquinho mais sobre ele. Não é só você chamar um mecânico da sua confiança, ir lá e olhar esse carro para ver se ele está tudo ok, para ver se ele está tudo certinho, para analisar aquele carro de compra e você comprar. Se você tiver conhecimento a respeito desse carro, você começa a agregar valor no seu conhecimento, até pedir desconto. Você começa a entender por que aquele carro merece um desconto, porque o pneu dele não tá bom, porque você sabe que vai ter que trocar o pneu. Um exemplo, por exemplo. E quando você não entende nada de carro e o dono do carro passa um pretinho no pneu e por estar pretinho você achar que o pneu tá novo, aí você compra um carro e daqui a pouco você vê que aquele pneu precisa ser trocado. A negociação já foi feita, você não consegue aquele desconto que você poderia ter tido no ato da sua negociação. Aprender sobre carro, gente, é economizar dinheiro. Vamos economizar dinheiro. Entenda sobre ele, economize no seu bolso, economize no seu orçamento, no seu bolso, no seu salário. Compre um carro coerente com a sua situação financeira. Não é só porque você acha que aquele carro é econômico e porque algumas pessoas falam que aquele carro é legal que você vai comprar ele, não. Entenda um pouquinho sobre ele. Estude um pouquinho. Às vezes as pessoas vão comprar carro e eu já falei sobre isso aqui. Vai comprar um carro, por exemplo... Beijo, gente, para vocês que estão entrando. Maria Sueli, Renata, Andréia, obrigada, viu? Natália, obrigada, sejam bem-vindas. Às vezes a pessoa vai comprar um carro. O que eu ia falar? Esqueci. Fui cumprimentar vocês, esqueci o que eu tava falando. Se eu lembrar, eu volto. Esqueci mesmo, fui cumprimentar aqui e esqueci. Mas essa independência de ter um carro, de poder ter tomada de decisão nele é muito importante, né? E estudar tudo isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje, me fez transformar na Águida que eu sou hoje. E eu comecei a entender que quanto mais eu aprendia, mais eu ganhava. Não tô falando de ganhar só com a empresa, não. Não, gente, não é isso não. Eu ganho conhecimento, eu ganho sabedoria, eu ganho liberdade. Quanto mais você aprende, mais liberta você fica, mais independente você fica. Quanto mais você sabe, até nas rodas de conversa, mais interativa você vai estar, não é verdade? Isso é muito legal. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre o nosso carro, vamos aprender um pouquinho mais sobre o funcionamento dele, economizar dinheiro aprendendo sobre carro, conversar com outras pessoas, entendendo que o carro não é só um gasto e que um filho não é tão caro como muitas pessoas falam que é. Por que as pessoas falam carro é um filho? É porque gasta muito? Não.
é porque você não sabe educar o seu filho. Por isso, talvez você gaste um pouquinho mais. O filho que eu tô falando é o seu carro. Então, vamos aprender um pouquinho mais. Eu tenho certeza, eu garanto para vocês que vocês vão economizar. Entender sobre carro, você vai economizar. Tanto é que as pessoas que sabem sobre carro, que chegam na oficina e que conversam comigo, elas vão lá comigo, Águida, por que tem que trocar o pivô do meu carro? Por que tem que trocar a balança? Eu não consigo trocar só as buchas da balança? Ou seja, as pessoas começam a perguntar coisas para o seu mecânico que ele vai ter que te responder. Por que vai trocar as buchas? Por que vai trocar a balança? Eu tô falando essas peças aqui, talvez sejam difíceis para vocês um pouquinho, mas são perguntas que vocês podem fazer. Por que tem que trocar o amortecedor do meu carro? Me mostra aí que ele tá com defeito. Ah, isso é o defeito do carro. Aí você entende. Quando você começar a entender comigo, entender com a Águida que aquilo é um defeito, na hora que o seu mecânico te mostrar, você vai lembrar, a Águida me falou isso. Vocês entenderam? E nas lives a gente vai ter temas muito legais sobre tudo isso que eu tô falando com vocês. Na próxima live, a gente vai falar sobre a tal da correia dentada. Eu quero trazer para vocês tudo que a correia dentada faz, mas eu só vou falar para quem estiver comigo na próxima live, que vai ser na terça-feira, às 19 horas. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre correia dentada, sobre tudo isso que ele faz no seu carro e o que ele não faz, você vai ter que estar aqui comigo às 19 horas, eu espero por você, tá bom? Eu queria eu queria responder para quem fizessem perguntas. Dizem que carro é ter outra família. Exatamente, Valéria, é o que as pessoas falam, mas é porque as pessoas acham que carro tem um gasto muito grande. E só tem um gasto muito grande quando a gente não entende sobre ele. É o que eu quero mostrar para vocês. Porque quando você levar no mecânico e tiver um barulho, por exemplo, talvez é algo tão simples e você vai pagar por algo tão caro porque você não sabe o que realmente está acontecendo. Você não sabe se aquele barulho é realmente algo muito caro ou muito barato. E o que o mecânico falar para você, você vai ter que acreditar. Porque se você não entende nada sobre ele, é a palavra dele sobre algo que não tem um verso, sabe? Não é isso versus aquilo. Não tem um verso. Porque você não entende sobre o carro. Então é isso que eu falo. A outra família pode ser bem mais em conta do que as pessoas falam por aí. Pode ser um pouquinho mais barato. Eu preciso aprender. Eu que cuido tudo sobre meu carro. Muito bem, Valéria, é isso mesmo. Então me acompanha aqui. Toda terça, toda quinta, às 19 horas, eu tô aqui ensinando, falando sobre carros, dando dicas de como você pode entender um pouquinho mais do seu carro. E na terça-feira, não esquece, eu estarei aqui e vou falar sobre correia dentada, tá? Valéria, mas não se preocupe, você falou aí que chegou agora, essa live vai ficar gravada, daqui a pouquinho ela já vai estar no meu IGVT, você pode assistir. E lá no IGVT também, para quem chegou agora, gente, tem outras lives gravadas, tá? A gente falou sobre assuntos muito legais durante as semanas passadas, nessas terças e quinta-feira. A gente tem falado sobre coisas muito bacanas para você aprender sobre carro, sobre barulhos do carro, sobre luzes do painel, e você pode aprender muito mais. E na próxima terça eu venho com a tal da correia dentada, a tão temida correia dentada. Não vou perder essa live terça-feira. Muito bem, eu conto com você, tá? Gente, muito obrigada. Se eu esqueci de falar alguma coisa, me falem aqui pra gente poder já finalizar. Se vocês quiserem saber mais sobre alguma coisa, podem me perguntar. Se eu souber, eu vou responder. E se eu não souber, que a Águida não sabe tudo, se eu não souber, eu prometo para vocês que vou estudar, vou procurar informação e respondo para vocês, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail. Se quiserem deixar o e-mail também de vocês, podem deixar, que eu também respondo por e-mail, tá bom? E essa é a Águida, foi assim que eu me transformei, estudando e acreditando, com as minhas crenças, com as minhas verdades. Sofri muito quando eu precisei sofrer, sofro até hoje, nada é muito fácil, nada chega assim, ó, de mão beijada pra mim. Estou aqui com vocês, já dando quase 20 horas da noite. Minha neném está doentinha, precisei deixar ela para estar aqui com vocês.
Então, gente, venha comigo nas terças, venha comigo nas quintas. A gente tem muita coisa para poder aprender. O carro, ele é muito mais lindo do que vocês possam imaginar. Tem até apelido, né? Eu tenho vários clientes que têm apelido nos carros, nomes nos carros. E isso é porque a gente ama de paixão. E, deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Antônia Francisca falou, cheguei agora, também não sabia que tinha live com você hoje. Antônia, toda terça, anota, toda terça, toda quinta-feira, às 19 horas, eu tenho live ensinando sobre carro, passando para vocês como que o carro conversa com vocês, os sinais, várias dicas bacanas de como você se comportar, por exemplo, dentro de uma oficina mecânica, como conversar com o mecânico, como tirar dúvidas, as peças do seu carro, o que tem que ser trocado, o que não tem que ser trocado, o tempo útil das peças. Gente, é muita coisa que a gente vai falar. É muita coisa que a gente vai falar. Então não perde sobre não perca essas lives, tá? A Valéria tá falando pra eu falar sobre pastilhas de freio. Valéria, a gente vai falar sobre pastilha de freio, sobre freio, na verdade. A gente já tem uma live sobre freio. Se não, eu não só sei se dizer se vai ser na quinta ou na próxima terça-feira, mas a gente vai falar sobre freio, tá? Então eu vou deixar pra você seguir as nossas lives, porque como já é um assunto de uma live que a gente vai ter, então eu vou deixar pra gente falar sobre live lá na nossa live de freio que a gente vai ter, tá bom? Eu só não sei te falar ainda qual vai ser, mas vai ser semana que vem, não se preocupe. E na próxima terça-feira é sobre a correia dentada que a gente vai falar, tá? Deixa eu ver se melhoras pra ela. Obrigada, Valéria, pra minha neném que tá dodói. Vamos colocar em notificar no Instagram. Muito bem, é isso mesmo. Então tá, gente, obrigada. Pra quem não me segue ainda, aqui em cima, se você clicar no meu nome, vai direto pro meu perfil e você já vai conseguir me seguir. E aí toda vez que eu entrar na live ao vivo, eu vou aparecer com uma bolinha lá de ao vivo, nas primeiras pessoas lá dos stories, né? E eu espero você, eu quero a sua companhia comigo. Adorei estar com vocês hoje. Não esqueçam, toda terça, toda quinta, live com a Águida, tá? Vamos empoderar muito mais essas mulheres, deixar vocês, mulheres, muito mais independentes com o carro de vocês. E vamos ser, sim, umas mulheres bem mais independentes, bem mais corajosas e conversar com quem entende de carro, assim, ó, de tete pra tete. Tudo bem? Beijo, amores. Obrigada, viu? Até próxima terça. Espero por vocês. E essa live vai ficar gravada. Manda pros amigos. Pras amigas. Beijo.